Olá, muito bom dia a vocês. Hoje nós vamos trabalhar uma revisãozinha sobre as propriedades dos radicais. O que a primeira propriedade fala pra gente? Lembrando que todas as vezes que o expoente for igual ao índice, todas as vezes que o expoente for igual ao índice, significa que você pode tirar o fator de dentro do radicando. Por exemplo, se a gente tem aqui 7 ao quadrado, o que a gente faz? Corta, corta, vai dar o quê? 7. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Corta, corta, vai dar quem? 3. Se o número não estiver simplificado, por exemplo, raiz cúbica de 27, o que a gente pode? A gente pode fatorar o 27, 3 ao cubo, corta, corta, vai dar 3. Uma outra propriedade que eu vou chamar de segunda é como se nós estivéssemos trabalhando o quê? Uma multiplicação. Olha, se eu tenho assim, o que eu tenho? Multiplicação de dois radicais. Eu posso fazer isso, A vezes quem? B. Então, A vezes B é a mesma coisa de raiz de A vezes a raiz de quê? De B. Por exemplo, se eu tivesse assim, raiz cúbica de 2 vezes 5. Então, aplicando a propriedade, eu poderia fazer o quê? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de quem? De 5. Mas se tivesse aplicado, eu poderia desaplicar. Por exemplo, raiz quarta de 5 vezes 7. Deve assim? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o quê? Raiz quarta de 5. Não, se fosse assim, ó, raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 7. Aqui estava aplicado. O que você pode fazer? Você pode desaplicar. Ok? Ah, mas se eu tiver uma situação assim, raiz de A mais B. Ah, então eu posso fazer isso? Aplicar a propriedade em adição ou aplicar a propriedade em subtração? Não. Isso aqui não pode. A propriedade ela é aplicada somente para multiplicação ou para divisão. Por exemplo, se eu tenho A dividido pela raiz de B, eu posso colocar as duas uma sobre a outra. Aí sim. Mas se eu tenho uma adição ou subtração, isso não pode aplicar as propriedades, ok? Então, se você tivesse aqui, ó, raiz de 2 dividido pela raiz de 5. Como os índices são iguais, a gente pode aplicar, ó, raiz de 2 dividido por 5. Ou se a gente tivesse assim, raiz quadrada de 15, ó, raiz quadrada de 15 sobre 7. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 15 dividido pela raiz de quê? De 7 assim, ou a gente poderia fazer raiz de 15 sobre a raiz de quê? De 7. Então, aqui não pode. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Raiz quadrada de 64 é quanto? 8. 7 mais 8 vai dar quanto? 15. Então, não coloquei a aplicação da propriedade. Mas se eu tivesse assim, raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 16. Aqui, tanto faz você aplicar 3, raiz quadrada de 3 vezes 4, que vai dar quanto? 12, ou você aplica a propriedade 9 vezes 16, que vai dar raiz quadrada de 144.
que a raiz quadrada de 144 é quanto? 12. Viu que para adição, se nós fizermos isso aqui na adição, ó, raiz de 49 mais 64 vai dar 9 mais 4, 13, vai 1, daria 113, raiz quadrada de 113 seria aproximadamente 10,4 por aí. E aqui dava quanto a resposta? Aqui dá aproximadamente 10,4. Aqui dá quanto? Igual a quanto? 15. Então, essas propriedades aqui, ó. Se o radical é igual, a gente faz assim. Agora, outra que a gente pode trabalhar, ó. A terceira, dividir ela em duas partes. A segunda, ó, essa divisão. Agora, se eu tenho assim, um radical n, a elevado a m, que está elevado a uma potência. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o mesmo índice, só que aqui a gente vai colocar m vezes que? P, ou seja, esse número desce para cá. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, raiz quadrada de 5 ao cubo elevado à quinta. O que a gente vai fazer? Raiz quadrada de 5, 3 vezes 5. Então, vai dar raiz quadrada de 5 elevado a quanto? A 15, tá? Então, a potência, a gente desce ela para dentro e multiplica o expoente. A gente não faz nada com o índice, tá? Então, essa aí é uma revisãozinha para as propriedades de potência, que dá para a gente lembrar. Outra coisa que nós vamos falar sobre outra revisãozinha que eu vou colocar com vocês é semelhança de figuras, tá? Mas por enquanto dá para anotar essas aí, né?